Eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram que diz assim, ó. Me explica Isaías 56 e Isaías 58 sobre o sábado. Só que no Instagram, as respostas que eu estou dando para as perguntas lá é dentro de 1 minuto, porque é o tempo que a gente consegue gravar para colocar como resposta nas caixas de perguntas, né? Até se você não me segue lá, @canal Remanescente, vai lá no Instagram, segue a gente, todo o conteúdo que a gente tem feito. Você pode também trazer a sua pergunta. Mas é muito difícil de responder essa pergunta dele para explicar Isaías 56 e 58 em um vídeo de 1 minuto. É quase que impossível, é chover no molhado, não tem como. Né? Eu não vou conseguir trazer uma resposta satisfatória. Então, eu decidi fazer um vídeo, e esse vídeo, inclusive, eu vou deixar lá no Instagram para vocês assistirem logo em seguida a resposta. A ideia é realmente dar a resposta a esse irmão. Não vou citar o nome dele, porque não disse se poderia citar ou não, enfim. É uma resposta que eu vou deixar aqui, mas eu fiquei analisando e disse, não, essa pergunta ela merece um vídeo, para que fique um pouco mais claro e esclarecido a respeito desses pontos. Por quê? Quando a gente fala de, por exemplo, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós precisamos entender 2 contextos. É o contexto imediato e o contexto profético futuro, né? Vindouro, no caso. São 2 contextos. Existem profecias de duplo cumprimento, como existem profecias que se cumpriram naquela época, e profecias que irão se cumprir no futuro. Correto? Correto. Agora, em outros aspectos, a gente precisa realmente meditar o que está sendo trazido, o que está sendo apresentado, para que a gente não ficar perdido, né, a respeito do tema proposto. Então, eu vou abrir com vocês lá, Isaías 56, né, que foi que o irmão trouxe lá. E a gente vai meditar no que está sendo trazido lá sobre o sábado. Muito importante, irmãos, importante demais, tá? Sempre analisar o contexto por completo. Eu não posso simplesmente aqui falar sobre o sábado lá e tentar explicar sem trazer o contexto completo, né? E o contexto, ele é autoexplicativo. Presta atenção. Eu fiz questão de abrir esse capítulo aqui e nós vamos ler ele por inteiro, principalmente o 56, tá? O 58 é praticamente uma continuação, então o que eu for falar do 58 já está dentro do que eu estou dizendo aqui, correto? Mas eu achei interessante demais, é um assunto realmente muito pertinente, porque tá claro ali, né? Parece que quando você lê, fica muito claro sobre a guarda do sábado, incontestável. De fato, o que está ali é incontestável. Agora, nós precisamos analisar alguns aspectos. E esses aspectos, eles não são analisados principalmente nas religiões que tratam sobre o sábado na condição atual, pós-reforma. Os judeus que também guardam o sábado, eles não têm nenhuma dúvida sobre isso do que eu vou trazer agora. E você pode tirar essa dúvida com o judeu, ele vai te explicar a mesma coisa que eu vou te explicar aqui a respeito desse ponto. Então, presta bastante atenção, que isso pode mudar um pouco o seu compreendimento sobre o sábado, correto? Vamos lá. Se eu for fazer uma leitura exatamente do ponto do sábado, somente, vai ficar assim, ó. Isaías 56, a partir do versículo 6, diz assim, ó. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, né? Assim diz o Senhor Deus, que irei congregar os dispersos da terra de Israel e ainda congregarei a outros que já se acham reunidos. Então, quer dizer, está falando dos estrangeiros ali realmente. Aí você fica pensando, está falando dos gentios. Sim, está falando dos gentios, mas em que contexto? Qual contexto? Contexto do Novo Testamento ou não? Presta atenção, tá? Porque ali o próprio título lá em cima está falando da vocação dos gentios. Só que esse título não retrata o que o texto está apresentando. E aí, quando a gente vai para o 58, vai dizer um pouco mais abrangente sobre algumas promessas. E é importante de você notar realmente as promessas previstas para quem estava guardando o sábado ali. Presta atenção, que vai dizer assim, ó.
Se desviarem, versículo 13, 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de toda a honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, assim, vamos lá. Este é um mandamento de promessa, certo? O contexto onde essa carta estava sendo lida, o livro de Isaías, e ele era muito lido, né? Era um dos livros mais lidos por todos os apóstolos, por exemplo, né? Eles trouxeram muito esse texto à tona. Ele realmente trazia essas promessas para quem guardava o sábado. Agora você precisa meditar e pensar de que as pessoas que estavam lendo isso naquela época, eles faziam parte de uma geração que iria morrer e não iria herdar essas promessas aqui. Então o que eles estavam pensando? Não de herdar essa promessa literalmente nos dias deles, porque isso era praticamente impossível. Agora, eles tinham já na mentalidade dele de que a herança de Jacó, de Abraão, né? Eles iriam receber por cumprir esse mandamento. Este era um mandamento. Eles precisavam cumprir esse mandamento. E isso servia como uma promessa e uma recompensa. Pronto. E agora, Wagner? Tá aí, o sábado está estipulado, tu não negou. Então, qual é o problema agora? Nenhum problema. O que nós precisamos prestar muita atenção é quem deveria guardar esse sábado. Tá, mas está falando aqui dos gentios que se achegavam, sim? Por que está falando? Vamos lá, agora sim entraremos no contexto completo, tá? Vamos lá. Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a se manifestar. Quem é a salvação e quem é a justiça que estava para vir e prestes a se manifestar? Medite comigo. Está profetizando sobre Cristo Jesus. Está profetizando sobre ele. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer nenhum mal. Prestou atenção? Tá vendo aí? Olha só. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Bom, agora nós vamos entrar num contexto que está proposto para este capítulo. O escritor desse livro, que é Isaías, ele está introduzindo o povo para entender de que, sim, nós somos o povo da promessa, nós somos os israelitas, esse mandamento é para nós e era somente para o povo de Israel, mas tinha pessoas que gostariam de entrar nesta aliança. Eles gostariam de fazer parte desta aliança. Entende? Então, assim, olha só que interessante. Se ele quisesse se achegar para fazer parte dessa aliança, primeiramente, eles precisariam se circuncidar. Necessariamente deveria de haver circuncisão e rituais de festa. Mas eles poderiam, mesmo não sendo israelita de sangue. Agora, poderia um outro que não fazia parte da aliança guardar os sábados e praticar as festas e os rituais? Não, não poderia. Por isso que o texto está dizendo assim, ó: escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. E um nome eterno darei a cada um, que nunca se apagará. Presta atenção.
Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Olha só, ainda, não era aquele momento ali, tá? Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Aqui sim está a profecia dos gentios. Ainda congregarei outros junto dos que já se acham reunidos. Mas veja que quando ele fala desses estrangeiros que estão se agregando ao povo de Israel, eles estão abraçando a aliança. Você parou para prestar atenção? E o que tem que acontecer ali? Ele não está dizendo aqui, mas tem que haver circuncisão, eles precisariam se circuncidar para entrar, fazer parte, e, no contexto geral também, deveriam oferecer holocaustos e sacrifícios, que seriam aceitos. Por quê? Então, agora, nós gentios, para entrarmos na aliança, precisamos de holocaustos? Não. Esse texto de Isaías está mostrando a antiga aliança, como que funcionava. Como que funcionavam os preceitos da antiga aliança. E está corretíssimo. Quando tinha um estrangeiro que queria fazer parte, precisava circuncidar, precisava cumprir todos os rituais de festa, precisava guardar o sábado. Está correto, corretíssimo. Exatamente isso. Então, estão falando das promessas para eles que guardariam os sábados. Está corretíssimo. Mas o texto está profetizando ainda sobre outros que iriam se agregar ao verdadeiro Israel. E não este Israel aqui. Não este povo, não sobre esta aliança. Então, o que nós precisamos começar a entender a partir de agora? Que houve uma troca de aliança. A primeira aliança, somente entre Deus e o povo de Israel, foi estabelecida no Monte Sinai. Esta é a primeira aliança, aonde todos os israelitas precisavam cumprir aquelas leis, cumprir aqueles rituais. Não existia sábado imposto para quem não fosse israelita. Agora, ele poderia fazer parte disso? Poderia. Precisava se circuncidar, aceitar toda a mensagem, aceitar todos aqueles rituais, e então seria aceito. Está aqui. Ok? Então, este ponto é para mostrar isso. E agora? Como é que funciona? É a mesma coisa? Não, a gente já sabe que não precisa mais oferecer sacrifícios. Quem está na nova aliança, está tudo certo, né? Então, nós precisamos entender sobre as alianças. E o que a gente precisa entender a partir de agora é que houve uma troca de aliança, ok? E nós vamos começar a entender isso. Vamos lá para o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus ele precisa ser entendido na sua amplidão. E você vai ver por que hoje um gentil ele não precisa cumprir os mesmos rituais que o judeu cumpria. Será que a aliança é a mesma? Será que os preceitos dessa aliança é a mesma? Será que a Bíblia traz alguma coisa sobre isso? Traz, irmãos. Está aí o tempo inteiro na palavra. Vamos ler, vamos abrir então em Hebreus, lá no capítulo 8. Vai dizer assim, ó. Vou achar aqui, Hebreus, no capítulo 8. Está no capítulo 8, versículo 6 em diante. Prestem bastante atenção. É um texto um pouco difícil, mas ele é revelador. Agora, com efeito, obteve Jesus, um ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Opa, é uma aliança maior, superior,
e promessas superiores. Está muito bem claro aqui. Porque existia o sacerdócio levítico, aonde foi firmada a primeira e antiga aliança, e agora o sacerdócio de Melquisedeque, onde Cristo é o sumo sacerdote, de superiores promessas. Vamos continuar o texto? Agora vai ficar bem claro para você. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para uma segunda. Não é a mesma. Ok? E de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É uma nova aliança. E a mesma será? É os mesmos preceitos, é o mesmo ritual, é os mesmos mandamentos, é tudo igual? Continua dizendo o texto ali. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Não é a mesma aliança. Aquela aliança, ela foi rejeitada. Aquela aliança não foi cumprida. E o objetivo dela não surgiu efeito no coração do homem. Aquela aliança não era perfeita. Não era perfeita. Era necessário uma nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Está vendo aí, vai? Tá, mas que leis? A aliança não é a mesma que aquela. Aquelas leis 613, elas foram estipuladas como um contrato dentro de uma aliança. Aquela aliança foi quebrada. Aquelas leis foram mudadas. Está escrito aqui, ó. Não segundo a aliança, não é a mesma aliança. Ok? Então, aquele contrato foi rasgado, a cédula de dívidas foi rasgada, está escrito, né? Foi rasgada e foi imposta uma nova. Como que funciona agora, então? Como que funciona? Antigamente, era lido todos os dias o rolo do livro da lei, para que o homem sentisse o peso de todas aquelas maldições, porque maldito era quem, né, não andasse naqueles caminhos. E Cristo se fez maldição. Cristo se fez maldição por nós. Então eles precisavam ler aqueles mandamentos e tentar seguir conforme a pedra. Eles precisavam ler aquilo diariamente. E olha só que interessante. Era ensinado, passado de geração em geração. Ó, obedece, 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 porque se tu não obedecer, praga, destruição, morte. Inclusive, o sábado era um mandamento de morte. Se você não seguisse, morte. E agora, é morte também? Presta atenção. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior me conhecerá. O Senhor, Jesus Cristo, se fez sabido entre todos os povos a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, né? Ele se foi sabido dentre todos os povos como o Salvador do mundo. Não é necessário mais que alguém venha ler e te apontar, ó, olha para os mandamentos. Vem cá, olha aqui para os mandamentos, é isso que tu tem que fazer, ó. Se tu não fizer, tu tá perdido. Não precisa mais. Porque agora a lei não está mais em pedra, ela está aqui, ó, dentro do coração. Que leis? 10 mandamentos, 613. Quais são esses? Você nunca parou para pensar nisso, não? Continuando o texto. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Presta atenção. Quando Jesus diz nova, nova o quê? Nova aliança. Torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido está e prestes a desaparecer. Você prestou atenção? Aquela aliança, aquele contrato, aquela cédula de dívidas. Ó, o que aconteceu com ele, ó. Foi rasgado. Está prestes a desaparecer. Quer conhecer o Senhor? Entra no teu quarto. Quer conhecer o Senhor? Entra no Santo dos Santos. Tem intimidade com o Senhor. O Senhor, ele é um Deus de intimidade. Ele não é um Deus mais que tu tem que buscar pedra para ele. Não. Mas, Wagner, eu sou pecador. Eu sei, eu também sou. Mas, Wagner, tem coisas que eu não consigo vencer. O que eu preciso fazer, então, se não é olhar para os 10 mandamentos? O que tu precisa fazer? É guardar dentro do teu coração. Desviar o teu pé de profanar esses mandamentos. Isso que tu precisa fazer. Entrar de joelho no teu quarto, no teu secreto, no teu íntimo, falar diretamente com Deus. Porque ele está ali, ó, usando de misericórdia para contigo, para com os teus pecados, que, ó, já foram pagos. Já foram pagos. Isso não é desculpa para você pecar, não, porque eu estou falando aqui com nova criatura. A própria palavra aponta que se nós regressarmos, o nosso estado se torna pior do que se não tivéssemos conhecido. E nós somos responsáveis a partir do momento que a gente conhece o sacrifício de Cristo na cruz. Então nós não somos condenados, nós não estamos sendo condenados pela pedra mais, e sim pela consciência. Presta atenção nisso. Mas nós vamos continuar então, porque a palavra continua trazendo. Você já entendeu sobre a troca das alianças. Já ficou claro. Agora a gente vai lá para Romanos 14. Você entendendo a troca das alianças, você precisa meditar num ponto. O apóstolo Paulo tinha um dilema, porque ele era judeu, ele praticava tudo isso, ele perseguia quem não praticava, daqui a pouquinho, literalmente ele cai do cavalo, e olha assim, não, peraí, só um pouquinho. Isso aqui não faz mais sentido nenhum. Jesus Cristo me libertou, me colocou na graça, eu fui salvo pela graça de Cristo, e agora eu estou condenando os meus irmãos. E quando ele saiu a pregar, ele percebeu que tinha gente querendo judaizar os gentios, que já nasceram na época da graça. Então Paulo começa a fazer estudos e cartas em um tempo transitório, meus irmãos. Um tempo transitório. E ele escreve a carta de Romanos, que você precisa ler ela por inteiro e meditar no que está sendo dito, tendo na sua mente o momento transitório das alianças, tendo em sua mente que você faz parte da nova aliança. Então, tendo isso na mente, no momento em que muitos estavam tentando judaizar e introduzir os gentios nas práticas judaicas, Paulo escreve o capítulo 14. Ele escreve o livro inteiro, mas o capítulo 14 é fantástico. Porque daí ele chega e diz assim, ó, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come não despreze o que come, e o que não come não julgue o que não come, porque Deus o escolheu. Quem és tu que julga o teu servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, e julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Você conseguiu entender que, pelo momento transitório, Paulo deixa muito bem claro que não é um problema a guarda do sábado? Não é problema nenhum. Eu não estou aqui fazendo um vídeo pregando contra o sábado. E jamais estarei. Quero que você preste muita atenção sobre isso. Jamais estarei. Porque o sábado, ele teve uma serventia num tempo em que existia escravidão do povo de Israel, dentro da terra do Egito, onde eles estavam lá, sem aliança, sem ordenança de sábado. Não tinha ordenança, mas eles estavam trabalhando de sol a sol. Agora Deus pega um princípio maravilhoso, que é o princípio que foi estipulado lá no Éden, do 7º dia, que está apontando para o futuro, e diz assim, ó, vou dar esse descanso momentâneo de um dia para esse povo. Vou dar esse descanso e vou fazer uma aliança com eles, para que eles separem esse dia, para não mais trabalhar, para repousar a sua alma, não fazer mais ninguém de escravo, não deixar ninguém mais trabalhar nesse dia. E toda a carne virá perante mim nesse dia para adorar. Perfeito? Show de bola. Esse princípio é válido e bom para hoje? Muito bom. Eu mesmo sigo. Eu sigo o princípio. Eu gosto muito quando chega sexta-feira, venho para casa descansar e descanso no sábado. Consigo estar aqui. Hoje é sábado, estou gravando esse vídeo, não sei que dia você está assistindo, mas é um sábado à tarde, meditando na palavra do Senhor, trazendo essa mensagem. Amém, irmão. Se você consegue guardar o sábado, existe até promessa para você sobre isso. Amém. Não tem problema nenhum. Eu não quero julgar ninguém, nenhum adventista, nem judeu, ninguém por isso. Fique à vontade. Um detalhe. Só um detalhe que eu quero deixar para você. O sábado não salva. Ninguém vai ser salvo por guarda de sábado, não. Porque quando esse mandamento foi dado para o povo de Israel, quando esse mandamento foi dado, ele foi dado por algum objetivo. E Hebreus, o próprio livro de Hebreus que a gente já leu lá no capítulo 4, fala que nós precisamos nos esforçar para entrar naquele descanso que nos está previsto. Que descanso é esse? O do 7º milênio. O 7º dia da criação. Que dia é esse? É um dia que não tem contagem de tempo, entre aspas, porque não houve tarde de manhã. Vai lá ler, está lá em Gênesis. Todos os dias houve tarde de manhã. O 7º não teve tarde de manhã. Porque está falando do milênio, está falando do reino do descanso e um início de uma eternidade. Sabe o que é uma eternidade? Eu não sei. Mas eu almejo chegar nela. Eu não sei. Mas eu almejo chegar nela. Agora, se tratando desse dia em específico, o apóstolo Paulo deixou muito bem claro. Quando Cristo faz uma nova aliança, introduzindo todos os povos que crerem no nome do seu Filho, no nome de Cristo Jesus, quando essa nova aliança é estipulada entre Cristo e a igreja, quem é a igreja? Qualquer um que aceitar o sacrifício dele na cruz e entrar pelas portas, fazer parte desse corpo, qualquer um. Quando ele faz essa aliança, ele não está levando em conta se tu é japonês, se tu é hindu, se tu é africano, se tu é americano, se tu é brasileiro. Não. Ele não está levando em conta os teus costumes. Não. Não está levando isso em conta. Ah, mas eu quero separar a quarta-feira. Está aqui, ó. Separa. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu guardo a sexta. Guarda a sexta-feira, não tem problema nenhum. Guardo domingo. Não tem problema. Eu guardo o sábado. Não tem problema. Pode continuar guardando. Só não julgue seu irmão que não guarda igual tu. Primeiramente, tu não entendeu que tu não está sobre aquela aliança. Mas tu quer guardar? Não tem problema nenhum. Maravilhoso. É um princípio maravilhoso. Você nunca vai conseguir guardar como foi proposto na lei. Ninguém guarda o sábado daquela maneira. Os judeus, alguns guardam, alguns conseguem ainda, né? Mas sábado guardado dentro da igreja adventista, não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver com o que está prescrito na lei. Vai lá para ver o que é guardar um sábado de verdade. E quem guarda o sábado, que está andando naquela linha, não, eu preciso fazer exatamente o que diz a palavra com relação ao sábado. Está andando naquela linha? Presta atenção. Se tu está disposto a sofrer a consequência de não guardar,
porque a consequência seria a morte. Se tu estiver ainda nos preceitos da primeira aliança, é isso que ela prega, ok? Então, assim, o texto é muito claro. Quem guarda não julga quem não guarda. Para nós terminarmos, então, nós vamos ler um outro texto, continuando nesse quesito de transição da lei. Bom, vamos então para Colossenses, no capítulo 2, né? Onde Paulo continua a sua exortação quanto àqueles que estavam tentando judaizar ou implementar sistemas e normas para pessoas que estavam se chegando ao corpo de Cristo, né? De todas as nações. Presta atenção. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Em quem? Em Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também, aonde? Nele, em quem? Em Cristo Jesus. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Opa, só um pouquinho. A circuncisão já não é a mesma. Porque a circuncisão, para fazer parte do povo de Israel, era no prepúcio. Você sabe disso? Agora não, a circuncisão é aqui no coração. Também o livro de Hebreus vai trazer a mesma coisa. Então, fomos circuncidados em Cristo, não por intermédio de mãos. Mudou. Tem coisa diferente? Tem diferença? Tem. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, o ato do batismo é o mesmo simbolismo de Cristo morrendo, né, e ressuscitando. Agora, nós morremos para o mundo, ressuscitamos para a nova vida. Nova vida, nova aliança. Antigo homem, novo homem. Semeia-se um corpo mortal, ressuscita-se um corpo incorruptível. É isso que nós estamos aguardando, correto? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, presta atenção, esse texto não está falando de judeu que guardava sábado. Esse texto está falando para o povo daquela época que estava se achegando ao povo de Deus, à igreja verdadeira, não ao Israel da carne, mas sim o da promessa, como diz também Romanos, lá no capítulo 10 e 11. Prestem atenção. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Você prestou atenção? Estávamos mortos porque éramos incircuncisos. O que é incircunciso? Uma pessoa que não tem aliança, não tem comprometimento com nada. Nós éramos assim. Os gentios eram assim. Eles não tinham compromisso com Deus. Eles não tinham compromisso com o sábado. Eles não tinham compromisso com nada. Mas eles foram iluminados. Jesus Cristo morreu e deu a eles a oportunidade de fazer parte de um corpo. Então, agora o texto está dizendo que pela incircuncisão da carne, ele agora vem e dá vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Estão perdoados todos os teus pecados, mas agora vai, não peques mais. É o que Jesus diz, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Só um pouquinho. Os mandamentos eram prejudiciais ou não? As ordenanças eram prejudiciais ou não? Eram caminhos retos, eles precisavam seguir aquilo.
Eles precisavam cumprir tudo aquilo para garantir a salvação. Só que tem um problema. Aquilo tudo apontava o pecado. Aquilo tudo mostrava o quanto eles eram miseráveis, o quanto eles eram necessitados de Deus, o quanto eles precisavam se salvar pela força do braço, cumprindo tudo aquilo. E agora Jesus Cristo vem. O que ele faz com todos aqueles rituais? Ele dá o cumprimento daquilo, encravando na cruz. E ele te dá uma novidade de vida. Essa pregação, a partir de agora, começa a ser tanto para judeu quanto para gentil. Ok? Mas o principal, eles estavam na dúvida. Precisamos guardar, fazer tudo isso? Será que é verdade que a gente precisa fazer tudo isso ou não? Não. Foi tudo encravado na cruz. E o texto continua. E despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Wagner, mas aí está dizendo de sábado como sábado cerimonial. Quem disse? O sábado cerimonial está dizendo aqui, tá? Aonde? Dias de festa. Os dias de festa são sábados cerimoniais. Não teria necessidade nenhuma de falar sábado aqui, se já tivesse falado dia de festa, e se o sábado não fosse sábado semanal. Não teria necessidade nenhuma. Porque aqui está dizendo, dia de lua nova. O que marcava? As estações, os moedes e os tempos determinados. Quando eles vissem a lua nova, estava marcando uma estação. Alguma coisa estava acontecendo ali. Né? Apontava também a marcação das semanas deles. Dias de festa. Era o dia que soava a trombeta e eles precisavam, então, entrar naqueles rituais. E aquele dia era um Shabá. Era um sábado. Se caísse na terça, na quarta, na quinta, não sei que dia fosse, não importa. Eles precisavam cumprir o mesmo ritual que cumpriam no sábado semanal. Era a mesma coisa. Então, assim, resumindo, é como se Paulo agora chegasse e dissesse para você assim, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, sábado ou sábados. É praticamente isso que ele está dizendo. Então, quando ele enfatiza sábados aqui, ele está sim te introduzindo ao sábado semanal. Porque o dia de festa já está te apontando os sábados, os Shabá, os dias de reunião solene. Está aqui. Não teria necessidade nenhuma dele trazer sábado. Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. Não pode haver julgamento para nós quanto a esses rituais. E o sábado é a mesma coisa. É um dia determinado para um povo em específico, numa era específica, sobre uma aliança em contrato específico. Você entendeu? Deu para entender agora? Porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O sábado é uma sombra? Claro, ele é uma sombra. Hebreus 4, vai lá e você vai entender muito bem. O sábado fala de descanso. Muito mais. O sábado está apontando um milênio vindouro. Nós precisamos nos esforçar para entrar naquele dia. E qual é o dia mais importante que diz lá em Hebreus, no capítulo 4? Hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quer separar um dia para entrar na presença do Senhor? Hoje. Encerra esse vídeo aqui, vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, entra na presença de Deus. Entra hoje. É hoje o dia, irmão. Não há mais tempo para perder, não. Não espere o sábado para te chegar na presença de Deus. É hoje. Wagner, mas eu quero me consagrar. Eu entendo esse princípio do sábado. Amém, irmão. Faça isso. Amém. Se você fizer isso para o Senhor, Ele vai aceitar de bom grado. Quem sabe tem uma promessa para ti quanto a isso. Agora, não coloque a tua salvação nesse ritual. Não coloque a tua salvação em cima desse ritual. Muitos se dizem guardar o sábado hoje e estão perdidos. Não faça parte destes. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.